Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor continue se multiplicando sobre as nossas vidas neste novo dia. Terça-feira, 3 de setembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Bíblia, hoje lendo Josué capítulo 6. Mas antes da leitura, quero já avisar que após esta leitura, como tenho feito ultimamente, eu quero fazer uma consideração sobre a realidade na qual nós estamos vivendo hoje, que vemos como, em grande parte, passos para o cumprimento das profecias bíblicas. Vou falar isso daqui a pouco. No Brasil, tem algumas coisas sobre vamos dizer assim, a geopolítica nacional, que está conectada à geopolítica internacional, que confirma estes passos nessa direção. Mas daqui a pouco a gente fala nisso, vamos para a nossa leitura de hoje. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6 e vamos ler os versos, o capítulo todo, né? Como sempre fazemos. São 27 versículos. Diz-nos assim a palavra de Deus. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. O povo estava com medo dos israelitas que estavam ali do lado. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Eu gosto desta frase. Nesse contexto, Deus dizendo, eu vou entregar nas suas mãos. Se a gente pegasse essa palavra simplesmente ao pé da letra, dava a entender que Josué não ia ter que fazer nada. Mas, claro, Josué ia ter que empunhar a espada, a lança e o escudo com o seu exército e enfrentar a guerra. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós queremos que Deus nos dê algumas coisas sem que nós façamos nada. E realmente há coisas que Deus nos dá sem que façamos nada, por exemplo, a salvação por meio de Cristo, a não ser crer em Cristo, é o que nós podemos fazer. Mas, na maioria das vezes, regra geral, sobre as coisas do dia a dia, Deus nos dá os meios de conquistar aquilo que Ele quer nos dar. Então há o que Deus vai fazer e há o que nós devemos fazer, e que o que Deus vai fazer por nós está condicionado à nossa submissão, obediência e disposição de cooperar com Deus naquilo. Eu acho que é uma boa coisa para a gente pensar. Versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Olha a primeira ordem do Senhor. Durante 6 dias a cidade era murada. Os portões estavam trancados. O pessoal de Jericó estava morrendo de medo dos israelitas. Soldados armados até os dentes, como se diz. E a primeira ordem de Deus, vão lá e rodeiem a cidade, que não era uma tarefa tão simples. Rodear uma cidade todinha, caminhando em volta dela. Faça isso 6 dias seguidos. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. 6 dias eles iam rodear em volta da cidade, com os sacerdotes à frente, levando a arca, porque ali era símbolo de que Deus estava à frente do seu povo. Os 7 sacerdotes iam levando trombetas, mas nos 6 primeiros dias as trombetas não deveriam ser tocadas. No 7º dia eles deveriam rodear a cidade 7 vezes. Isso era, vamos dizer assim, humanamente falando, contraproducente. Por quê? Vamos cansar o exército rodeando a cidade 7 vezes para depois guerrear, com os soldados já cansados? O detalhe é que Deus estava mostrando que ele queria a obediência do seu povo e que ele, Deus, é quem iria capacitar o seu povo obediente a conquistar a cidade. Versículo 5.
Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. No 7º dia, quando rodeassem 7 vezes a cidade, no final os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo daria um forte grito. E ele continua dizendo: o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde tiver. Como assim? Um muro de pedras feito para defender a cidade, um muro grosso que dava para construir casa em cima dele, ia cair por causa de um toque de trombetas e gritos. É claro que não é só por causa do toque de trombetas e gritos, pela obediência do povo de Deus, a intervenção divina iria acontecer. Versículo 6, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Eu parece que comentei ali atrás que eles iam tocar só no último dia, mas aqui está dizendo que eles já saíram tocando as trombetas no primeiro dia. Deveria ser muito estranho para aos olhos do povo de Jericó ver um exército rodeando a cidade tocando trombeta. Não era normal isso. Deus tem suas formas inusitadas de fazer as coisas. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Era o povo em silêncio. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Foi o primeiro dia. Verso 12, Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Trombetas são sinais de alarme, de alerta. E lembrem que Jesus na sua profecia disse: quando soar, aliás, o apóstolo Paulo, né? Quando soar a última trombeta, Jesus virá do céu com um forte brado para arrebatar a sua igreja. Versículo 14. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação, rodeando a cidade durante 6 dias, uma vez por dia, e tocando as trombetas. 15. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, agora 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Eles estavam fazendo exatamente o que Deus havia mandado. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Era para destruir completamente a cidade. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Já falamos sobre isso lá atrás. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídas. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Não peguem nada. Naquela época, quando alguém vencia o inimigo na guerra, uma nação vencia outra nação, parte do exército era morta e os que sobreviviam eram transformados em escravos, e os bens da nação destruída eram tomados e pertenciam à nação vencedora. Neste caso, Deus ordenou: não é para pegar nada, é para matar todo mundo e para destruir tudo, não é para pegar nada de lá. Se vocês pegarem, vão trazer desgraça para o povo de Deus. Olha o verso 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro
são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. As coisas de prata, de ouro, de bronze deveriam ser levados para o tesouro do templo de Deus. Só isso. Verso 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. Era a ordem de Deus. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Olha o valor de um crente na família. O apóstolo Paulo diz que por causa da fé de um pai crente, os filhos são santos aos olhos de Deus. Ou por causa da fé de uma mãe crente, a família é especialmente abençoada por Deus. Não quer dizer que a família toda é salva, não. Mas por causa de um crente na família. E, apesar da Bíblia não dizer, entendemos que se há um filho crente, se até José do Egito, crente na casa do Potifar, Deus abençoou a casa do Potifar por amor a José, quanto mais um filho crente dentro de uma casa em que os pais ou os irmãos não sejam cristãos. Deus abençoa de uma maneira especial aquela casa por amor àquele filho crente ali. Sabia disso? Aí o texto diz, verso 28, então os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Raabe creu em Deus e através da sua fé ela abençoou toda a sua família. Verso 24, depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Só isso foi poupado e só essas coisas para Deus. Versículo 25, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje, se tornou uma cidadã israelita. 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Essa maldição que Josué pronunciou sobre a cidade de Jericó vai se cumprir lá na frente. Na continuidade da leitura, lá daqui muitos capítulos, muitos livros, nós vamos chegar a esse assunto de novo. E a maldição sobre Jericó diz: ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo do homem que liderasse a reconstrução da cidade de Jericó iriam morrer, um no início e outro no final da construção. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então o autor do livro de Josué vai mostrando a autoridade crescente de Josué aos olhos do povo de Israel, né? Então, de vez em quando, Deus a reputação de Josué foi se espalhando e o povo foi respeitando Josué, se submetendo a Josué, reconhecendo que Deus estava com ele, que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. E antes de dizer aquilo que eu anunciei lá no início, e antes de fazer a oração final, aqueles 4 pedidos de apoio. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você puder, comenta aí o assunto lido, né? Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse. Se você quer destacar alguma coisa que eu não destaquei, comenta aí, o seu comentário ajuda o vídeo a ganhar repercussão, tanto quanto o seu like, né?
Se não gostou, deixa um dislike, tá tudo certo, sem problema. Ah, se puder, compartilhe aí nas suas redes sociais que permitem compartilhamento de vídeos do YouTube, tá bom? E se alguém está nos assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus diariamente, se inscreva no nosso canal, tá bom? E que Deus o abençoe grandemente. Antes de orar, aquilo que eu falei, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vou dizer duas coisas bem objetivas, nem vou me estender muito. Eu gostaria de dizer que vai ficar tudo bem, que nós vamos continuar tendo liberdade para cultuar a Deus, que a Igreja de Deus vai continuar pregando o Evangelho livremente no Brasil e no mundo, que valores familiares vão continuar sendo respeitados, que não haverá ataque contra na formação dos nossos filhos, contra a estrutura familiar e contra a Igreja do Senhor Jesus. Gostaria de dizer tudo isso. Mas eu sei que eu não posso dizer tudo isso. O que eu quero dizer é, quando eu leio, quando eu estudo as profecias bíblicas, eu sei que a situação vai se agravar cada vez mais e já está se agravando mais do que muita gente está consciente. O Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno, e o apóstolo Paulo disse que no final dos tempos os homens iriam entrar na corrupção. Jesus também disse isso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já falamos da grande tribulação que Jesus anunciou, que nunca houve igual e nem haverá depois, mas antes da sua volta haverá uma grande tribulação sobre o mundo. O mundo está caminhando a passos largos para isso. A Bíblia é clara a esse respeito. Realidades nos governos do Brasil e do mundo afunilam as coisas nessa direção. E aí, o que eu quero dizer com isso? Então, pastor, não há nada que nós possamos fazer? Ah, sim! Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui consciente do crescente levante contra os princípios da palavra de Deus, contra a estrutura familiar, contra a igreja do Senhor Jesus, a igreja precisa ficar fiel a Jesus e pregar o evangelho e orar pelo mundo, pela nação, pela sua família, pela sua vida, pela sua igreja, pela obra missionária. A igreja precisa ser coluna e esteio da verdade, como o apóstolo Paulo diz, e proclamar o evangelho e caminhar em santidade enquanto peregrino nesse mundo. Mesmo sabendo que será uma luta inicialmente em glória. Por quê? Porque o que vai prevalecer é o crescimento do pecado. O Senhor Jesus disse que as pessoas trairão umas às outras. Vai se levantar o filho contra o pai, a filha contra a mãe, o esposo contra a esposa, a sogra contra a nora, por causa do evangelho. Isso é profecia a respeito do fim dos tempos. E nós estamos caminhando nessa direção. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para os meus irmãos, não para assustá-los. Esses dias eu falei disso e minha irmã comentou no vídeo lá, disse, não para assustar, mas já assustando. Não, não tem que se assustar. Tem que olhar para Cristo, tem que confiar nele, tem que caminhar na sua direção, olhando para ele, se deixando dirigir, seguindo os seus passos, se deixando dirigir pelo seu Espírito e seguindo os seus passos. E confiando em Cristo, porque também eu tenho dito aqui, eu creio que simultaneamente a grande tribulação haverá um grande avivamento, porque tribulação e perseguição contra a igreja do Senhor Jesus sempre resultou em purificação da igreja e em avivamento e em santidade da igreja. É interessante isso. A igreja, pode olhar em 2000 anos de história da igreja e nos mais de 1000 anos da história do povo de Israel. Sempre que houve muita liberdade, muita paz a favor da igreja, do povo de Deus, a igreja esfriou. E a igreja se tornou mundana. Em tempos de liberdade e paz, a igreja se torna mundana. O que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo? A igreja se tornando mundana. Tem pouca diferença entre cristãos e não cristãos. É crente sensualizando aí de toda forma, caindo em corrupção de todo jeito, barateando o evangelho. Isso é muito sério.
Então, sempre que houve oposição e perseguição e tribulação, sempre que a liberdade de proclamar a Cristo foi restringida, a igreja foi avivada. Por exemplo, existe uma igreja clandestina naquele país lá da Ásia, uma das maiores nações da Terra, que tem um governo ditatorial contrário aos princípios cristãos. Tem uma igreja subterrânea lá escondida, perseguida, que é muito poderosa e avivada e que alcança pessoas e que é instrumento de Deus para a transformação de vidas. E ao mesmo tempo há uma igreja apóstata, que aceita a intervenção do governo e que em vez de, vamos dizer assim, rezar na cartilha de Deus, reza na cartilha de um governo maligno, contrário aos princípios da palavra de Deus. Isso acontece lá. E o que eu estou dizendo vai acontecer cada vez mais isso aqui no nosso país. Já está acontecendo. E aí eu quero dizer mais uma coisa para finalizar, para a gente orar. Vou dar minha opinião sincera. Irmãos, eu acompanho um jornalista no YouTube, se alguém quiser conhecer o conteúdo que ele todos os dias coloca um vídeo de cerca de 1 hora fazendo análise das questões políticas no Brasil e no mundo, mas especialmente focado na política brasileira. Eu acho aquele rapaz bastante inteligente, eu digo rapaz porque ele é bem mais jovem do que eu. Eu já não sou tão jovem assim. E ele é um sujeito, apesar de não ser exatamente um cristão evangélico, mas ele defende princípios cristãos. E ele mostra com muita clareza como as coisas estão acontecendo e como deve ser a postura de um cristão hoje. E ele mostra, ele está criando um documento histórico chamado Atlas Brasileiro, que é um site. Se alguém quiser acessar o Atlas Brasileiro, eu posso compartilhar o site. Se você pesquisar no Google, você acha Atlas Brasileiro e você vai encontrar. E aquele rapaz mostra uma coisa que fica muito claro. Durante talvez séculos, o Brasil é controlado por interesses de famílias abastadas, de banqueiros nacionais, que vendem o Brasil para os interesses estrangeiros. E ele mostra como outros países, inclusive a maior potência mundial do último século, dos últimos 2 séculos aí, como eles interferem no Brasil a fim de restringir o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem se tornado um quintal da casa das potências mundiais para explorar as riquezas naturais brasileiras e deixar o povo brasileiro pobre. E há uma elite governamental, há uma elite no Brasil que interfere nas decisões políticas, se organiza politicamente para se manter no poder e manipular a economia brasileira e a política brasileira a favor de si mesmo. E essa família, neste governo, está ganhando milhões, enquanto a população pobre está sendo explorada e carga de impostos nas costas dos pobres no Brasil. Os pobres cada vez mais restritos com corte de benefícios sociais. Isso é muito sério, isso é muito sério. E aí, sabe o que eu quero lhe dizer? Se você estiver se informando pela imprensa oficial, a imprensa oficial, os grandes meios de comunicação, como, por exemplo, Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros, são países, são aliados dessa elite que manipula a política brasileira. Então, se você está se informando, você não está só se informando, você está sendo doutrinado, meu irmão. Você está se informando por esse meio, você na verdade está sendo doutrinado. Eles vão contra tudo quanto é princípio cristão familiar.
as novelas, os filmes, os programas são para deturpar os conceitos familiares e cristãos. Então, cristãos precisam ficar alertados quanto a isso. E aí, o que está acontecendo? Aí aqui eu já vou finalizar. Do início deste século para cá, com o surgimento da internet e a criação das redes sociais, o povo ganhou voz e não ficou refém desses meios de comunicação oficial. E agora o que as autoridades querem fazer? Controlar estas redes sociais, estes meios de comunicação populares, que qualquer pessoa pode expressar sua opinião. Por exemplo, eu posso usar esse meio aqui para me comunicar com muitas pessoas, sem precisar de uma estrutura, de um meio de comunicação desse oficial grande aí. Então, o que eles querem? Querem controlar isso aqui para determinar o que você pode falar ou não. Quando eu falo isso aqui, eu corro o risco até de que o meu canal seja impedido e derrubado, porque eu estou falando isso aqui. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que é uma realidade no nosso país e no mundo. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Isso acontece em vários lugares do mundo. A Europa está dominada por isso. Estados Unidos está lutando contra isso. E, infelizmente, essas coisas tendem a caminhar, elas vão caminhar na direção de se consolidar aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer antes da volta de Jesus. E o povo de Deus não pode ser refém dessas coisas e ficar à mercê de propagandas que se fazem por aí. É preciso se voltar para Deus, pedir luz, caminhar olhando para Cristo e exercer o nosso papel de luz do mundo e de sal da terra. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações, que acabamos de ler, e que também nos dê entendimento, para não sermos joguete nas mãos de poderosos aí, para cumprir os interesses deles, mas que caminhemos olhando para Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus por mais uma noite de paz e um novo dia. Obrigado pelo nosso lar e pela nossa família. Obrigado, meu Deus, pela nova oportunidade de novas realizações, de novas experiências, de novos aprendizados nesse dia. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos meditar na sua palavra, alimentar o nosso espírito, orar uns pelos outros, ó Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor mesmo vá nos dando a luz e o entendimento para não irmos na onda deste mundo que jaz no maligno, do qual o príncipe deste mundo está em ação, o ministério da iniquidade já está operando. Ó Deus maravilhoso, que a sua igreja, movida pelo seu Santo Espírito, seja o sal que dá sabor ao Senhor aqui enquanto peregrinamos neste mundo. Que possamos continuar refletindo o brilho da glória do Senhor Jesus. Que o seu povo possa, ó Deus, caminhar em santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado a Deus pelo seu Santo Espírito, que nos capacita a caminhar com o Senhor, a servir ao Senhor. Sua palavra nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ó Pai, que o Senhor continue nos dirigindo, nos fortalecendo a sua igreja, avivando a sua igreja, que é o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe e ore, e busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Que o Senhor fortaleça a mão dos pastores, dos evangelistas, dos missionários, dos líderes das igrejas, para que, ó Deus, eles sejam instrumentos para, ó Deus, conduzir o seu povo. Ó Deus, nessa marcha vitoriosa, nessa batalha contra principados, potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais em Cristo. Dirige-nos, Senhor. Orienta-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos visão, Senhor. Move o seu povo a orar, a clamar, a se colocar,
à sua disposição para fazer a sua obra. Move o seu povo, ó Pai, a pregar o seu evangelho, a anunciar que só Cristo salva, que só Ele é a esperança, que só Ele tem vida eterna, que só Ele tem perdão e salvação para todo aquele que nele crê. Que cada lar de cada um dos meus irmãos seja um templo de adoração ao Senhor, onde se adore a Jesus em espírito e em verdade, onde se sirva ao Senhor, onde se faça a sua vontade, onde se glorifique o seu santo nome, onde o Espírito reine com amor, alegria, paz e todas as virtudes do Espírito Santo. Lugar de estabilidade, de segurança, de paz. Ó Deus, faça dos nossos lares estes ambientes onde nossas crianças cresçam seguras, ensinadas na disciplina e admoestação do Senhor. Cresçam olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós vivamos, ó Deus, neste mundo com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Que nós possamos cumprir o nosso papel de cidadãos brasileiros, mas à luz dos princípios de cidadãos dos céus, cidadãos do reino do Senhor Jesus Cristo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, seu sacrifício na cruz do nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus, o privilégio de ter livre acesso à sua presença, de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumento para levar a bênção do Senhor por onde nós formos, na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a nossa oração que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui novamente, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.